Boa noite, turminha. Hoje a gente está aqui na nossa aula de Direito Aplicado, tá? Vamos iniciar a tratar do nosso direito empresarial, né? É o direito que vocês mais vão utilizar na profissão de vocês como administradores, né? Uma organização empresarial, né, privada, ela vai reger por esse direito empresarial, né? Então a gente vai tratar um pouquinho dele, vou fazer um levantamento histórico com vocês, e depois eu trazer algumas conceituações que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. Como já vimos, né, em aulas passadas, o direito ele está em constante mudança, né? E o direito empresarial ou comercial, como ele era denominado anteriormente, né, ele tem mudanças recentes até, né? Ele ainda não está estabelecido. E essas mudanças ocorreram desde sempre, né? Porque a atividade comercial, ela existe antes mesmo do próprio direito, né? Na antiguidade, por exemplo, já se praticava-se o escambo, que é a troca, né? Eu trouxe a figurinha aqui para vocês do rapazinho trocando a vaca dele pelos feijões mágicos, né? Que são as trocas de mercadorias, né? Então, uma atividade comercial que a gente pode dizer que já era existente, né? O comércio em si, ele se inicia com esse escambo, né? No passar, né, desses períodos, a gente vê que o surgimento, né, das atividades comerciais é desde a antiguidade, e que mesmo que de forma rudimentar, que são essas trocas, né, o direito comercial, né, o nosso direito empresarial, foi surgindo nessa época, né? Um exemplo que a gente tem é o Código de Hammurabi, que trata sobre a organização dos ofícios, né, do artesão e, e também dos empréstimos, né, decorrente das colheitas, né? Então são assuntos que desenvolvem, né, a relação comercial. E na Grécia a gente tinha o empréstimo de risco, que era também uma prática antiga, né, na Grécia. E esses dois institutos, vocês vão perceber que eles existem no nosso direito comercial, né? Eles existem no nosso direito empresarial atual. O direito empresarial em si, ele surgiu, de fato, né, conforme os historiadores e os doutrinadores, na Idade Média, né, por volta do século XII. E quando a gente estuda essa evolução histórica desde o seu surgimento até os dias atuais, nós dividimos o direito empresarial em três fases, que é a fase do período subjetivo, que é o corporativista, a fase do período objetivo e a fase do período subjetivo moderno, né? Então são essas três fases que a gente vai tratar agora. Como sabemos, a Idade Média ela foi caracterizada por grandes evoluções no nosso direito, né? Boa parte do nosso direito houve modificações através da Idade Média, né? Nesse momento histórico da transição da Idade Média para o Estado moderno, né? Foi na Idade Média, né, que teve o fortalecimento das práticas do comércio marítimo, teve o ressurgimento das cidades, né? E com isso teve a expansão comercial, né? Então, assim, essa expansão comercial, esse momento que se gerou a necessidade de criar o direito empresarial, surgiu com esses dois fatores, que é o fortalecimento da prática do comércio marítimo e o ressurgimento das cidades. Essa primeira fase, ela é bastante caracterizada pela união dos comerciantes, né? Os comerciantes se uniram, né? E dali de diante, eles criaram um direito, né? Por que os comerciantes se uniram? O comércio, as atividades comerciais ganharam uma grande expansão, né? Elas começaram a ter bastante movimento. E quem realizava essa atividade comercial não era a nobreza, né? Não era a monarquia, não eram os reis. Era a plebe, né, de certa forma. Então eles tinham um status diferente, né, porque eles não eram os feudais, mas eles tinham esse status de mercadores, né? E buscando arrumar seus direitos e regular a atividade deles, eles tentaram tanto a nobreza fundiária, né, que são os feudais,
com a Igreja Católica, para poder resolver essa situação deles, para poder regular o direito empresarial, né, aquele direito das atividades comerciais que eles estavam buscando, porém eles foram descartados, né? E uma vez que eles foram descartados, eles se uniram. E aí eles criaram o seu próprio direito privado, que regulava, né, as práticas comerciais. Então, essa primeira fase do direito subjetivo corporativista, ele tem essa característica de união dos comerciantes e a criação de um direito privado para regular as atividades comerciais. Essa união espalhou-se pela Europa, né? Era de se esperar, né? Ela começou na Itália e depois ela foi se expandindo, né? E com ela criou-se diversas corporações de ofício, né? As corporações de ofício foi uma forma de trabalho na Idade Média, né? E elas eram assim, bastante específicas e atendiam determinadas pessoas. Era bastante classista, né? Não era qualquer pessoa que entrava para aquele ofício, né? O aprendiz ele tinha que ser aceito por aquele mestre para ele poder ser e praticar aquela profissão. Então, em regra, passava-se por hereditariedade, né, entre os familiares, mas era possível também se entrar, né, através desse aprendiz, em que o mestre escolhia um aprendiz para passar o ofício dele, né. Depois vocês dão uma procurada, pesquisa um pouquinho sobre corporações de ofícios, que ela aparece tanto no direito empresarial como no direito trabalhista, né, então é bastante conhecido. Nessas corporações de ofício foi criada a figura do cônsule, né? E ele era escolhido pelos comerciantes e responsável pela corporação de ofício, né? E a regulamentação das atividades comerciais. Ele era aquele organizador das corporações, né? Cada corporação tinha o seu cônsule e era ele que regulava as atividades comerciais e até julgava, era ele que resolvia os conflitos que ali eram levados até ele, tá? Os comerciantes, né, nessa época, eram aqueles que praticavam a mercancia, né, que é a atividade mercantil, e faziam parte de uma corporação de ofício. Aqui surge a figura do autônomo, porque se eu exercia uma atividade, né, de mercado, né, uma atividade mercantil, mas eu não era registrado numa corporação de ofício, eu não tinha uma proteção nesse direito privado, porque eu não era considerado um comerciante, eu era um autônomo, né? Então aqui se surgiu essa diferenciação entre o comerciante e o autônomo. Nessa fase, a gente pode dizer que o direito empresarial traduzia-se em um sistema fechado, classista e privativo para as pessoas matriculadas nas corporações. Fechado porque ele era um direito privado e só atendia quem estava registrado nas corporações. Classistas porque não era qualquer um que entrava nas corporações, né? Então havia essa discriminação e havia essa diferenciação. E privado porque ele não foi criado para o público, não foi criado por um Estado, ele foi criado pela união dos comerciantes, né? Nesse período surgiu-se uma flexibilização das regras, né, do comércio, e houve a criação daquilo que a gente conhece, né, o início daquilo que a gente conhece de títulos de créditos, né, que na época era denominada de letra de câmbio, e contratos mercantis. Então, também nessa primeira fase foi quando surgiu esses dois institutos, né, além da criação dos bancos, né? E os bancos, para a atividade comercial, a atividade empresarial, ela foi de grande valia, né? Os bancos, eles passaram a dar força para o comerciante, né? Eles passaram a dar força para o empresário. E com força, eles conseguiram crescer e se expandir, né? Sem estar precisando ou tendo a necessidade da nobreza que ainda existia. A nossa próxima fase é a fase do período objetivo, né? Esse período é o período em que o sistema capitalista, né, e o comércio ganham força. Então já estava se expandindo, né, a atividade mercantil lá na nossa primeira fase, que foi na Idade Média, e agora ela ganhou mais força ainda, ela se expandiu mais ainda, né? Nessa fase, a monarquia, né, o rei passa a ter o apoio da nobreza fundiária, né,
e dos comerciantes, que é aquilo que depois a gente denomina de burguês, né? Então, a monarquia, ela viu que só a nobreza não estava te trazendo bens, não estava te trazendo benefícios. Então, ele começa a aceitar também os comerciantes, porque como comerciantes, né, como exercentes de alguma profissão, eles acabavam tendo mais bens, né? Eles acabavam tendo uma organização e uma administração. E isso chamou a atenção, né, para o rei, que vendo isso, trouxe para perto dele esse pessoal para poder continuar o seu governo, né? Nesse momento, cresceu-se as práticas mercantis, né? Cresceu-se a população urbana, então as pessoas saíram daquela servidão feudal que existia, né? Os próprios monarcas começaram a instituir leis para tirar essa servidão. Houve essa substituição do sistema feudal pelo sistema capitalista, então foi realmente de fato uma transição de sistemas, né? E as atividades comerciais passaram a ser reguladas pela lei e se aplica a toda a população. O que quer dizer? Por que então é um período objetivo? Porque ela passou a ter uma regulamentação legal e essa regulamentação legal ela veio do Estado, que era o rei. Né? Ela veio de alguém que tinha o poder de legislar e o fez, né? Então, por isso que a gente chama que é um período objetivo, porque as atividades comerciais ganharam denominações legais, previsões legais. Aqui, né, que é o próximo item, que o direito comercial passa a ter um caráter público, né? Que é isso que eu expliquei para vocês, que ele foi criado, né, pelo Estado e passa a ter um caráter público e aplica-se a toda a população, não é mais classista, né? Não se aplica mais só àqueles que tinham registro nas corporações. Inclusive, as corporações de ofícios foram excluídas, né? E criou-se a liberdade do trabalho e do comércio. E os tribunais, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas no PDF vocês vão estar vendo que eu falo dos tribunais, né? Os tribunais do comércio que foram criados pelo Estado, né? Então, as corporações de ofício foram substituídas por esses tribunais. E, nesse período, passou-se a ter uma liberdade de trabalho e comércio, porque os ofícios puderam ser realizados por qualquer um, não precisava mais ser um aprendiz, né, de um determinado mestre que tinha aquele ofício para me poder exercer aquela profissão, né? Até porque a indústria nessa época começou-se a crescer, começou-se a ganhar força. E ao momento que ela ganha força, ela começou a ter várias profissões e necessidade de mão de obra, né? Por isso que as pessoas do campo, né, que seria do rural, passou para o urbano, né? Para cidades, que era onde elas tinham as condições melhores para se arranjar um emprego, não para trabalhar, mas para se arranjar um emprego. O Código Napoleônico de 1804 foi o marco dessa época, né, do direito empresarial, do direito comercial, e dele surgiu a teoria dos atos do comércio, né? Nessa época, o comerciante é aquele que pratica atos definidos em lei como atos do comércio. Por conta disso, né, por conta dessa previsão legal desses atos do comércio, o legislador não conseguiu acompanhar a dinâmica da sociedade, né? Como vocês sabem, eu repito aqui novamente, a sociedade ela modifica os nossos direitos, conforme vai passando o tempo, a gente vai modificando, né? Assim como as atividades comerciais. Há um tempo atrás não se falava em moeda eletrônica, né? Em Bitcoin, não se falava, agora já está se falando. Hoje em dia tem até crimes que envolvem esse tipo de moeda eletrônica, né? Tem jogos que você troca dinheiro e através de moeda eletrônica. Então, essa previsão, por exemplo, dessa troca de moedas de eletrônica, se a gente ainda agisse na teoria dos atos do comércio, elas não existiriam tão rápido, porque até o legislador conseguir se organizar e compreender essa nova criação, demorou-se muito tempo. O Brasil, inclusive, se eu não me engano, essa regulamentação, eu acho que nem existe, eu acho que ainda é só uma aceitação
da jurisprudência, dos julgados, né? Porque em alguns países tem essa regulamentação. Então, essa teoria dos atos, ela trouxe, né, diversas teorias. O Thaler, né, que foi um doutrinário que foi bastante conhecido por ter tratado sobre a teoria dos atos do comércio, ele definiu que atos do comércio é a circulação de bens e serviços. Só que isso não conseguiu suprir a necessidade do que era os atos do comércio, porque bens e serviços ficava muito subjetivo, né? E como só podia ser protegido e regulamentado a atividade que estava descrita em lei, novamente o legislador não conseguiu cumprir com a sua função. Aí o Alfredo Rocco, que também trata, né, ele tem um livro sobre esse código napoleônico, ele fala que os atos do comércio é o que possua a característica comum de intermediação para a troca de produtos. Mais uma vez incompleto, porque ele não é só uma troca de produtos, né? A atividade comercial ela também é uma prestação de serviço. Então, mais uma vez, não conseguiu atingir a necessidade para que facilitasse e regulasse as atividades comerciais dessa época. Já a teoria mista, que foi a mais adotada, é aquela que entende que aplica-se nas relações comerciais tanto o direito comercial e o direito civil. Como houve essa separação, né, direito comercial e direito civil, as relações comerciais que envolvia o empresário sempre se tratava com o direito comercial, mesmo que eu tivesse o consumidor, né? O consumidor também tinha uma proteção através do direito civil, mas num conflito entre o empresário e que não é a figura do empresário, né, que na época era a figura do comerciante, né, o mercador, um conflito entre os dois, né, consumidor e comerciante, ia se aplicar o direito comercial, o que tornava aquela relação mais desigual, né, não foi aceita também, com o passar do tempo, deixou de ser utilizado. Apenas para título de interpretação, os atos do comércio, né, a grosso modo, é aquele ato praticado habitualmente com o objetivo de lucro para mediação, circulação e intermediação de bens e serviços. De certa forma, os atos do comércio, até então, eles passar para outra teoria, né, deixar de existir, se entendia que atos do comércio era isso, né? Até o Brasil adotou os atos do comércio em 1850, editou uma lei que trata do direito comercial, e nessa lei ele basicamente utiliza essa teoria, né, que é a teoria dos atos do comércio. Na terceira fase é a nossa fase, né? Agora é o período subjetivo moderno, né? Aqui nós temos a teoria da empresa. Ela surgiu com o Código Civil da Itália em 1942, em que unificou o direito comercial e o direito civil em um único diploma legal. O que quer dizer? Ela trouxe o direito civil e catou o que tinha de bom do direito comercial e colocou dentro do direito civil, né? E trouxe também a figura da empresa. Então, eu não falava mais em comerciante só, eu falava na figura da empresa, né? A organização empresarial, né? Alberto Aschini, que foi um doutrinador e um jurista, ele definiu, né, com base na teoria da empresa, que a empresa era como um fenômeno econômico poliédrico, né, que transposto para o direito apresentava vários perfis, né? Poliédrico é porque ele tinha vários lados, não tinha como entender a empresa como uma coisa só, porque ela, de certa forma, apresenta vários lados, né? E esses lados se traduzem, né, no direito como perfis. Para ele, esses perfis são um perfil subjetivo, em que a empresa é o empresário, pessoa física ou jurídica. O perfil funcional, em que a empresa é uma atividade econômica organizada. O perfil objetivo, em que a empresa é o estabelecimento comercial.
e o perfil corporativo, em que a empresa é uma instituição que reúne o empresário e seus auxiliares ou colaboradores para um fim econômico em comum. Esse quarto perfil, que é o perfil corporativo, ele não é mais utilizado, ele foi com o tempo excluído, né, na teoria da empresa. Agora, os três nós utilizamos. Então, o perfil subjetivo, funcional e objetivo é utilizado no nosso direito empresarial atual. Né? Então, o entendimento da empresa vai abarcar esses três perfis, né? Esses três lados. Nesse momento, né, do período do subjetivo moderno, houve a substituição dos atos comerciais pela teoria da empresa. E a atividade comercial se caracteriza como uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Foi aqui que surgiu, de fato, o conceito que nós conhecemos hoje sobre atividade empresarial, né? Então, assim, quando eu falo em atividade empresarial, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, ela vai ter essas características de uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. No Brasil, né, eu não vou voltar muito para trás, porque eu não vejo necessidade, né? Era importante só vocês entenderem quais são as fases do direito empresarial. E no Brasil, em que fase nós estamos, né? Quando que iniciamos? Nós hoje adotamos a teoria da empresa, né? Essa teoria da empresa foi adotada pela doutrina em 1960, tá vendo? Lá na Itália, ela foi criada em 1942. Então, quase 18 anos depois que a doutrina, não é lei, não foi o legislador, adotou essa teoria, começou-se a falar dessa teoria aqui no Brasil, entendendo que ela abarcaria melhor as atividades comerciais e conseguiria regular melhor essas atividades. Em 1962, o legislador recepcionou parcialmente a teoria da empresa, através do decreto 4.137, né? Que na época a gente tinha como vigente o Código Comercial de 1850, que é a Lei 556. É difícil a gente acreditar, né, que em 62, para vocês pode não ser tão próximo, mas eu acho que para mim é muito próximo. Que em 62, a lei ainda que regia era uma lei de 1850, né? E em 62 houve algumas modificações que recepcionaram algumas questões, né, alguns institutos trazidos da teoria da empresa. A lei número 4.137 definiu que a empresa era toda organização de natureza civil ou mercantil destinada à exploração por pessoa física ou jurídica de qualquer atividade com fins lucrativos. Vocês vão vendo, vai se encaixando, ó, o nosso conceito, né, de empresa. Aqui, né, a atividade comercial se caracteriza como uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Aqui em 62 a gente definiu que é uma organização de natureza civil ou mercantil destinada à exploração por pessoa física ou jurídica de qualquer atividade com fins lucrativos, né? Então vai se fechando, o conceito vai se fechando. Daqui a pouco eu vou conseguir, o próximo conceito que a gente tiver vai ter uma definição completa, né, incluindo todos os itens. A mudança grande que nós tivemos na legislação do direito empresarial ocorreu em 2002, com o Código Civil, que praticamente copiou o Código italiano de 1942, né? Lógico, dentro das especificações do que a sociedade pedia naquele momento. Mas ele fez a mesma coisa, ele unificou o direito. Ele pegou aquele direito comercial que já existia desde 1850 e incluiu ele dentro do Código Civil. Tanto é que, quando a gente fala de direito empresarial, eu tenho leis extravagantes que vão falar sobre ele, mas o principal que eu tenho é o Código Civil, que tem, né, um título e um livro que fala só sobre o direito empresarial.
e ele trouxe essa nomenclatura, né? Ele tirou a nomenclatura de direito comercial para direito empresarial. Então, desde 2002, embora algumas pessoas tratam como direito comercial, não se fala mais em direito comercial e sim em direito empresarial, por conta dessa modificação do Código Civil, tá? Mesmo unificando o direito empresarial no direito civil, o direito empresarial continua com a autonomia, né, da sua legislação comercial. Ele ainda é um direito autônomo. Por isso que quando vocês vão estudar direito, né, se vocês estão estudando agora, e a gente viu sobre ramos do direito, né? E um dos ramos do direito é o direito empresarial, né? Empresarial ou comercial. E por que a gente tem essa divisão? Porque ele traz especificações, né, e legislações que tratam de um assunto único e, para fins didáticos, a melhor forma é dividi-lo. Aqui, nesse momento, surge a figura do empresário e a sociedade comercial passa a ser denominada de sociedade empresária. Então, agora eu tenho um direito empresarial, eu tenho uma figura do empresário e eu tenho uma sociedade empresária, né? E, a partir de então, se afastou definitivamente a teoria dos atos comerciais, né? Então, não tenho mais aquela regulamentação de que só considera atividade comercial aquilo que está na lei, né? Então, mudou-se isso e aí ele trouxe denominações mais genéricas e abrangentes para que possa atender as regulamentações e as necessidades da sociedade. Direito empresarial. Vendo toda a parte histórica, né, toda essa fase que a gente passou, o direito empresarial é denominado como um conjunto de regras que disciplinam as atividades privadas implementadas com o escopo de produção ou circulação de bens ou serviços destinados ao mercado. Professor, atividades privadas e atividades públicas. Atividades públicas a gente vai tratar no direito administrativo, porque é quem regula as atividades públicas, né? E aqui eu tô falando de, né, atividade pública não tem fim lucrativo, então ela não é uma atividade comercial, ela é uma atividade administrativa, ela é uma atividade para atender a população, né? Então tem essa diferenciação. Portanto, direito empresarial vai tratar apenas de atividades privadas. As fontes, né, que nós pus aqui o desenho para vocês, já falei com vocês, né, da nomenclatura de fontes do direito. Então, as fontes do direito empresarial, a fonte principal é a lei, né? E hierarquicamente ela é dividida em Constituição Federal, Código Civil e legislação comercial extravagante. Então, assim, quando vocês forem tratar de legislações, né, dentro da atividade de vocês, dentro de uma organização empresarial, vocês vão ter esses três regramentos, né, que são a Constituição e o Código Civil, são os principais. É os que vão trazer todos os conceitos necessários para se entender a atividade comercial, né, a atividade empresarial. E a legislação comercial extravagante é toda a legislação que vai caber nas relações comerciais, né? Sejam elas tributárias ou não, né? Tem a de consumidor, eu tenho várias legislações que vão se caber dentro da organização empresarial. A fonte secundária, por sua vez, é os costumes, a analogia, a doutrina, a jurisprudência, os princípios gerais do direito empresarial e a equidade. Basicamente, são as mesmas fontes que nós temos do direito, né? Quando a gente estudou lá na nossa primeira aula. Eu trouxe mais para fins didáticos, só para vocês entenderem quais são as legislações aplicáveis no direito empresarial, né? Então, foca aí nas fontes principais. Características do direito empresarial. A doutrina ela traz várias características, mas para o curso de vocês é importante essas três características que são as fundamentais. A primeira é a internacionalização ou cosmopolitismo, que decorre da globalização. Tô difícil, hein? Tô enrolando para falar. Essa característica, né,
ela torna-se muito mais comum, né, nos contratos comerciais internacionais, e ela trata-se de uma característica inerente ao direito comercial, né, inerente ao direito empresarial, porque os estados, né, o Brasil, né, quando eu falo em estados, eu estou falando do Brasil em si, ele tem comércios, né, internacionais, né? Ele vende e compra produtos. E isso é uma necessidade que a gente vê na pandemia. Agora a gente percebeu o quão a gente é amarrado dentro dessa globalização, né? Porque eu tenho um país que fornece só remédio, eu tenho um país que fornece só o equipamento X, eu tenho um país que só fornece a carne. Então, assim, os países eles começaram a ficar dependentes entre si. E isso num viés político, né, eu entendo que não é favorável, né? Mas para nós, no direito empresarial, ele é inerente, né, essa globalização, essa internacionalização do direito empresarial. Então, também o direito empresarial vai reger por leis internacionais, né, e tratados internacionais aí que a gente vai ter. Outra característica é a onerosidade presumida, né? Porque decorre de que a atividade empresarial tem por finalidade o lucro, independente dela ter um valor econômico de receber, a finalidade de uma atividade empresarial sempre vai ser o lucro, né? Ela não tem outra finalidade. A busca daquela atividade empresarial ou comercial é o lucro, né? Então, por isso que há uma onerosidade presumida. A outra característica é a informalidade, né, que se traduz pela supervaloração da aparência e da boa-fé, dispensando o formalismo, que significa que o quê? O comerciante, né, ele tem legitimidade para agir como tal, né, um empresário. Quando eu falo comerciante, empresário, seriam as figuras, tá? Comerciante e empresário. Ele tem legitimidade para agir como tal, dispensando assim o formalismo. Ele não precisa dizer que ele é. Ele precisa exercer as atividades, né? É lógico que as proteções que ele vão ter vai decorrer de certos requisitos, porque a lei também protege quem cumpre esses requisitos. Mas essas seriam as características. Se eu perguntar para vocês o que é características do direito empresarial, são essas três que eu quero que vocês gravem aqui, tá? Internacionalização ou cosmopolitismo, onerosidade presumida e informalidade. Empresa, quem que é essa aí que nós tanto falamos? A empresa, né, ela tem como natureza jurídica a atividade econômica organizada. Valdírio Bugarelli define a empresa como, aqui é o conceito que eu acredito que ele abarca todos os requisitos que a gente viu ali na teoria da empresa, né, nos dois conceitos, né, que a gente quando falamos de empresa, né, de empresa e de atividade empresarial. Né, a atividade comercial. Define a empresa como atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços para o mercado, exercida pelo empresário em caráter profissional por meio de complexo de bens. Uau, professora, tudo isso? Sim, gente, esse para mim é o conceito de empresa, tá? Porque aqui ele vai abarcar tudo, né? Ele abrange tudo o que significa a empresa e a sua atividade, né? E desse conceito nós podemos extrair as figuras da empresa, do empresário e do estabelecimento, né? Então, esses vão ser os elementos. A empresa é uma atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços destinados ao mercado, né? Por atividade, a gente entende como um conjunto de atos destinados a uma finalidade comum que organiza os fatores da produção para produzir ou fazer circular bens ou serviços, os quais devem ser dirigidos ao mercado. Por sequência de atos, esse se traduz, né, em ser capaz de criar novas utilidades e riquezas, né? Essa sequência de atos deve apresentar economicidade, né? Deve ter um fim econômico, né?
E não pode ser um fato por si só, ele tem que ser, sim, esse conjunto de atos e nessa sequência de atos com a finalidade do fim econômico, né? A organização dos fatores de produção, eles se traduzem nos atos programados e coordenados para atingir a finalidade comum, que é o econômico, a finalidade econômica da atividade, né? Dirigido ao mercado. Já os bens e serviços abrangem a produção e a circulação de bens e serviços ao mercado, devendo ser objeto de fruição. Então, sempre que eu estou produzindo uma atividade empresarial, né, uma atividade econômica, eu estou visando que alguém utilize essa atividade, né? Utilize esse bem ou serviço que eu estou oferecendo, né? Então, por isso que ele tem como objeto a fruição, porque ele tem que ser utilizável, né? Esses bens e serviços devem ser utilizados, e não por aquele que está produzindo, e sim por terceiros. Produção é a transformação da matéria-prima, então sempre que eu transformo algo, seja o que for, eu estou fazendo uma produção. E a circulação, sendo de bens, ela ocorre pela intermediação na negociação de bens, né? E os serviços pela atividade em favor de terceiros, aptas a satisfazer uma necessidade qualquer, né? Então, bens é uma intermediação desses bens, né? É uma forma de eu tenho um bem e vou intermediar esse bem para que alguém compre, né? E de serviços, eu tenho serviços e vou oferecer a terceiros para atender e satisfazer a necessidade desse. A figura do empresário, esse já se traduz como qualquer pessoa que possua capacidade civil plena. Lembra nossa segunda aula, capacidade civil plena? Ó, ela aqui. Então, aquele que detém, né, possui capacidade civil plena, pode exercer atividade empresarial, salvo os que a lei proíbe. Algumas legislações, algumas profissões, elas têm uma proibição de exercer a atividade empresarial, não de figurar como sócio ou investidor numa atividade empresarial, mas sim de exercê-la, né? Eu não entrei muito no detalhe aqui com vocês, que para vocês não há necessidade. A importância só é que vocês sabem que existe pessoas que, em razão de suas profissões, né, em razão do cargo que exerce, não pode exercer a atividade empresarial. São obrigações do empresário: o registro do nome empresarial, o registro dos contratos e estatutos de constituição da empresa e o registro dos livros comerciais. Pô, gente, nem é tanta função assim, né? São 3 funções só. Se a gente parar para pensar de obrigatoriedade do empresário, são só essas 3. Os atos empresariais são registrados perante o órgão principal de comércio de cada cidade. Geralmente são as juntas comerciais. Às vezes a cidade ela não tem uma junta comercial, mas ela tem uma seção próxima, né? Que seria uma cidade próxima que possui uma junta comercial que acaba abrangendo e atendendo aquela cidade que não tem, tá? Então, o órgão próprio geralmente é a junta comercial. As empresas devidamente registradas são protegidas pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, o SIREM. Isso aqui é super importante, porque não significa que uma pessoa que exerce atividade empresarial não é uma empresa. Ela pode até exercer atividade empresarial, né? E tá ali comerciando os seus produtos ou serviços. Porém, a proteção que a lei dá, a lei só vai dar para aquele que registra. Então, essas sociedades irregulares, essas empresas irregulares, elas perdem a proteção da lei, né? Então, por isso que é importante você registrar. O SIREM, né, que é o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, ele é composto pelo Departamento Nacional de Registro Comercial, que é um órgão central do SINREM, e tem por função supervisionar, orientar, coordenar e estabelecer normas. Então, é ele que praticamente fiscaliza e aplica as normas do direito, né, empresarial. É ele que está ali de olho para ver se aquela sociedade empresarial é uma sociedade regular ou não.
Já as juntas comerciais, elas detêm funções administrativas e executórias, né? E são responsáveis pelo registro das empresas. Então, as juntas comerciais, elas ficam mais locais, né? E, de certa forma, estão interligadas com o Departamento Nacional de Registro Comercial. O nome empresarial, por sua vez, né? Como a gente falou de empresário, é importante vocês entenderem o que é o nome empresarial. Ele é o elemento de identificação do empresário pelo qual ele se apresenta nas relações jurídicas. Então, assim, ele é aquele nome de identificação daquela empresa, né? Seja ela individual ou não. É por aquele nome que eu vou identificar a sua existência, né? E isso vai figurar em diversos sentidos, tá? Se divide, né, em firma social, que é o que a gente chama de razão social, individual ou coletiva, porque ela pode ser por empresário individual ou por sociedade empresária, e por denominação, que é aquilo que a gente chama de nome fantasia, né? O empresário individual, ele tem por obrigação adotar a firma social, né? A ele é determinado que ele adote uma firma social que é a razão social e que em regra vai ser, que vai ser, não regra, tá, gente? E que vai ser, né, irá ser o seu nome. Já a sociedade empresária, lhe é imposto adotar a firma social, que é a razão social, devendo essa ser constituída sobre o patrocínio, nome de família, sobrenome do empresário individual ou dos sócios que compõem a sociedade, sendo esse o nome pelo qual exerce o comércio e assinará os atos que realizar. O que eu estou falando aqui, gente? É o nome da razão social. Quando vocês pegam o CNPJ, pesquisa depois, dá uma olhadinha lá, tira uma certidão, pega um CNPJ qualquer na internet, põe no Google lá, dá uma olhadinha numa certidão de CNPJ, da inscrição, né, que é uma certidão do CNPJ regular. Lá você vai tá escrito razão social e vai estar escrito denominação, que é o nome fantasia. Então, é importante sim essas duas nomenclaturas, né, porque elas existem. E às vezes você vai falar de uma empresa que ela tem um nome fantasia igual a de mais umas 10, 15 empresas. Então, qual que é importante para você? O importante é o nome da razão social. É ele que vai fazer diferença para você, tá? A denominação, como eu já tinha falado, é aquilo que chamamos de nome fantasia e pode ser formado por expressões de palavras de uso comum livremente escolhidos ou tirados do seu objeto social, devendo estar sempre acompanhados da designação do tipo de sociedade ao qual pertence, né, SA ou LTDA. Esse nome fantasia, ele não pode ser contra os costumes, né, e a moral, né, os bons costumes e a moral. Então, ficar atento a isso. Estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário reúne para a exploração de sua atividade econômica, destinada à produção de mercadorias e serviços para o mercado, né? E esse estabelecimento comercial, ele possui elementos, né? E esses elementos são divididos em capital, trabalho e organização. O capital são as coisas corpóreas ou materiais e as coisas incorpóreas ou de direito, né? São as coisas, são os bens, sejam eles materiais, que seria, por exemplo, um maquinário, sejam eles imateriais, né? E corpóreos, que seria deixa eu ver só o exemplo aqui, mas eu entendo que seria a clientela. Clientela é um direito, né? Você tem direito a ter clientela, o título do nome do estabelecimento, a insígnia, né? Que é o emblema que você tem na empresa. Então, esses seriam as coisas incorpóreas, né? Então, capital é tudo. Tanto passivo, né, que seria as dívidas, como ativo, que seria dinheiro em caixa, né, maquinário, bens utilizáveis para a empresa. Carro, por exemplo, pode ser um bem utilizado para a empresa. Às vezes a esposa, a esposa ou o marido, numa ação de divórcio, não consegue tirar o carro,
né, daquele que está divorciando, não consegue partilhar o carro, porque o carro incorpora a atividade dele, né, a empresa. Então, é bem importante quando você vê essa questão de capital, porque o capital, numa dívida, por exemplo, ela vai abranger o valor do capital, o valor todo do capital, e a empresa é o todo, né? O trabalho se traduz pelos serviços, né? A demanda do empresário ou de seus representantes, que são seus empregados. E a organização se traduz na organização dos bens e serviços, os quais devem estar intimamente combinados. Então, o capital são os bens, o trabalho são os serviços e a organização é a junção desses de uma forma combinada, né, para que tenham uma organização eficiente e atinjam a sua finalidade. Faço um destaque aqui do ponto comercial, que é o local onde o empresário expõe as suas mercadorias e atende a clientela, né? Clientela ou freguesia. Ele possui uma proteção decorrente dos institutos de renovação compulsória por medida judicial nos contratos de aluguel, né? Essa proteção decorre da proteção do aviamento, né? Aviamento, até coloquei para vocês, quando vocês verem no PDF, vai ter lá o significado de aviamento. Eu vou falar aqui para vocês não precisam anotar. Inclusive, tudo que eu falo está no PDF. Então, vocês têm como estudar por lá. E, querendo buscar mais material, a internet está cheia. Tem bastante vídeo, bastante coisa. Mas vamos lá. O aviamento é a aptidão do estabelecimento empresarial de gerar lucros decorrentes de boa organização dos seus elementos integrantes, ou seja, é a expectativa de bons resultados alicerçada nas coisas corpóreas e nos direitos, especialmente no estoque de mercadorias, no nome empresarial, na localização, entre outras. Então é tudo, né? É aqueles elementos do estabelecimento empresarial. Quando eu falo em elementos, o aviamento seria isso. Então, essa proteção, quando a gente fala, ele decorre em razão desse aviamento, né? Desse direito do empresário. Eu vou parar o vídeo, vou dar 5 minutinhos para vocês, né? Foram 40 minutos, não achei que ia dar tanto, mais de 40. E daqui a pouco eu volto para a gente falar de propriedade industrial.